Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo programa Paty Saad Conversa. Eu me chamo Paty Saad, sou professora e bailarina de dança oriental, com 22 anos de carreira, completados agora em 2024. Sou jornalista, mas antes de tudo eu sou uma curiosa pela vida e pelas histórias. Quem me conhece sabe que naturalmente eu já começo a entrevistar as pessoas. E foi essa curiosidade que me trouxe até aqui. O Paty Saad Conversa é um projeto antigo, né, que estava lá na gaveta, que tem o intuito de inspirar mulheres através de outras mulheres, suas histórias, suas vivências, e a gente trazer com isso reflexão, conhecimento e transformação. Para esse programa de estreia, eu trouxe algumas dúvidas mais comuns que as minhas alunas, as minhas seguidoras lá das redes sociais e até amigas curiosas têm sobre o universo da dança, né? Então, a gente já vai começar aí aliando os meus dois mundos, que é a dança e a comunicação. Vamos lá? A origem da dança do ventre? Essa é uma ótima pergunta, mas antes eu queria começar só explicando aqui uma questão de nomenclatura para vocês, né? A gente pode tanto usar o termo dança do ventre, como a gente pode usar o termo dança oriental. Tá? Dança do ventre é um termo mais recente, por assim dizer, né? Lá no século XIX, com as expedições europeias no Egito, que surge esse termo em francês, danse du ventre, para falar da barriga mesmo, né? Que era como eles entendiam aquela dança. Isso é uma questão de nomenclatura, eu acho que cabe a nós colocar os pingos nos is. Então, tanto faz o termo, tá? Só da gente entender mesmo que dança oriental é porque a gente está falando de uma dança do Oriente Médio e não do Oriente Asiático, né, por assim dizer. E dança do ventre é um termo aí trazido pelos europeus e a gente usa até hoje. Tudo bem? A data de origem é incerta, a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe vem desses relatos, né, aqui para o Ocidente. A dança chega pra gente através desses relatos europeus nas expedições ao Egito, né? Ali na 1798, a gente pode colocar ali uma data para a gente ter uma referência com as expedições napoleônicas no Egito. O pessoal saiu da Europa, foi para o Oriente, foi para o Egito e viu essa dança, né, a princípio feita na rua, e daí que a gente começa os nossos registros em relação a essa dança, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem. Agora, como eu já falei para vocês, o que é certo é que é uma dança proveniente do Oriente Médio. O Oriente Médio tem um monte de país no Oriente Médio, então a gente tem dança no Egito, no Líbano, na Turquia, na Síria, enfim, né? A dança como um todo está presente em vários lugares. Porém, o que eu vou me aprofundar um pouco mais é onde a dança ganhou não só popularidade, mas onde a dança se profissionalizou. E que isso vem até hoje, foi no Egito, tá? Foi no Egito. Bom, quem começou essa brincadeira, né, foram as bailarinas, as dançarinas Gawazi, né? Bailarinas ou dançarinas, tanto faz o termo, que são essas dançarinas de rua, as primeiras dançarinas que a gente tem conhecimento e que os europeus ficaram totalmente escandalizados, né? Tem relatos deles falando que elas faziam movimentos lascivos, etc. O preconceito já vem daí, né? Já vem daí. Saiu todo aquele pessoal careta lá da Europa, veio todo mundo pro Egito, tava a mulherada lá dançando, já começou, né, essa ideia. A responsável por levar a dança para um patamar profissional foi a Badia Massabni. A gente tem uma imagem dela aqui, vamos colocar aqui para vocês verem. Olha ela aí com o seu derbaque. Badia Massabni, gente, ela foi uma artista de origem sírio-libanesa. Ela nem era egípcia, mas ela foi para o Egito e criou um cabaré, o Cabaré Massabni, né? Então,
criaram-se essas casas pro público pagante ir assistir a shows profissionais de música e de dança. Então aí o negócio começou a realmente se profissionalizar. Então as bailarinas que faziam parte do corpo de baile da casa, e que depois isso é um assunto para um outro episódio, mas que daí saíram as grandes estrelas, né, as primeiras grandes estrelas da dança oriental como a gente conhece, Tarreia Carioca, Samia Gamal, Naima Akif, né, que são nomes fortes. Ela pegou essas meninas que já sabiam um básico de dança ali, espontâneo, e deu aula. E colocou um figurino específico. E preparou um show. Então, daí essa dança espontânea, natural, feita em casa, passa a ser uma dança profissional. Tudo bem? E aí vai dar origem, né? Sai daí não só essas grandes bailarinas, como isso seria, digamos, o princípio da Golden Era, né? Ou a Era de Ouro, que não é só da dança, como do cinema egípcio, né? Da música egípcia, que vai ali. Então, o Cassino ali, mais ou menos da década de 30 até 60 e pouco, a gente considera como a Golden Era, né? E daí saem as bailarinas que são a nossa origem. A gente começou a dançar inspiradas nessas bailarinas. Então, quando eu falo que a dança vem do Egito, eu tô falando dessa profissionalização da dança, né? A gente tem essa pirâmide de estudo do Egito. Os anos foram passando, essas bailarinas que ficaram famosas no cinema, elas não só dançavam, elas atuavam também. Depois começaram a ter suas próprias bandas, seus próprios shows aparecerem na televisão, etc, etc. Isso foi crescendo muito, até que ali mais ou menos nos anos 2000, surgem os festivais de dança no Egito, onde praticantes como nós, que estamos aqui no Brasil, podiam ir até lá estudar com essas referências. E assim a dança foi ganhando assim uma dimensão realmente global. Quem não é do nosso meio cai o queixo quando vai num evento e vê o tanto de gente que tem. Porque é muito nichado, mas é grande, entendem? Essa próxima pergunta é um pouco polêmica. Por que a dança do ventre é tão atrelada à sensualidade? Porque é uma dança sensual. E ponto. Uma mulher dançando com um belo figurino, né? Nossa dança é muito estética, produzida, fazendo movimentos sinuosos. Isso é sensual. Qual é o problema com isso, né? Eu acho que mais importante da gente ficar discutindo se a dança é sensual ou não, é a gente discutir o que cada um entende como sensualidade. E eu acho que muitas vezes o que se confunde é o termo sensualidade com erotismo, sensualidade com sexualidade, e uma coisa não tem a ver com a outra, né? Isso é um dos principais pontos pelos quais até hoje tem pessoas que queriam muito fazer dança do ventre e não fazem, né? Por terem esse pudor. O que vão pensar de mim se me virem na aula de dança? Sensual não é seduzir o outro. E aí é o ponto-chave, né? Eu posso falar por mim, pelas profissionais que eu respeito e acompanho, pelas minhas alunas. A gente não faz a dança pro outro. A gente faz pra gente. Então, isso faz toda a diferença. Em toda a minha vida, eu nunca preparei ninguém para... Você faz o que você quiser, tá? Se você quiser dançar, você faz o que você quiser. Mas em toda a minha vida, uma vez surgiu uma aluna falando: eu queria aprender a dançar para fazer uma dança para o meu namorado. Quando ela entrou e ela entendeu o rolê, em 2 semanas ela desencanou daquilo. Porque não tá nesse lugar, gente. A gente tá... O sensual é uma mulher segura, uma mulher confiante, é uma mulher que tem presença, uma mulher que cativa. Então não tá nesse lugar de sedução. Isso é uma discussão pequena. Então eu acho que é importante a gente colocar isso. E se você aí começou a fazer aula de dança e tá com medo do comentário dos outros, do que vão falar, pensa nisso que eu tô falando. A dança não é para seduzir o outro. É uma coisa que você faz pra você. Se isso vai te tornar sensual, vai depender do olhar do outro.
Se a gente for parar para pensar, isso varia de cultura para cultura, né? Se a gente for pensar, inclusive, em culturas bem conservadoras, onde, por exemplo, as mulheres estão todas totalmente cobertas, você mostrar um punho é sensual. Você fazer isso aqui, ó. Entende que isso depende muito, né, do olhar do observador? Aqui no Brasil, isso é uma coisa que me espanta um pouco, que é o país do carnaval, da liberdade, do samba, etc. Existe um mega pudor com a dança do ventre, né? Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que trabalhar mais essa parte interna, né? Por que isso tá te incomodando? Isso te incomoda ou você tá com a cabeça de outra pessoa? Às vezes as alunas chegam tímidas num ponto de não conseguir se olhar no espelho. Ver essa transformação é uma coisa, assim, fantástica. Então, dá uma chance. Você aí que tá com pudor, dá uma chance, mesmo. Como mudar a percepção das pessoas sobre a dança? Namorado, marido, familiares, colegas de trabalho. Bom, a dança do ventre ainda enfrenta um estereótipo forte, no qual as mulheres muitas vezes se sentem descredibilizadas, menos sérias, né? Como se a dança tirasse uma certa seriedade da pessoa, né? Nós não temos o poder de mudar a cabeça do outro. O que está em nossas mãos é como a gente vai lidar em relação a o que o outro nos diz, né? Cada pessoa alcança o que está dentro do seu repertório. Então, quanto mais limitado for o repertório da pessoa, pensa, gente. A pessoa viu a dança do ventre lá no Clone, em 2002, depois viu umas mulheres dançando na TV. Ela não sabe o que significa. Então, muitas vezes, esse preconceito pode ser quebrado com conhecimento, né? Às vezes as pessoas vêm fazer perguntas para mim e quando eu era mais jovem, eu vinha com a pedra na mão já para falar, meu, você tá errado. Hoje eu tento relevar algumas coisas e mostrar que de repente com o conhecimento você quebra um pouco daquilo, né? Agora, você está se relacionando com uma pessoa que não aceita você ser livre e fazer o que você quer, talvez seja caso de você rever esse relacionamento. Um outro ponto importante, isso também vale para quem quer começar, como para quem já faz, a seriedade com que você se trata é a seriedade com que você será tratada. Então, trate-se com seriedade também, que a gente já elimina uma série de problemas de como você poderá ser tratada. Existe idade e corpo ideal para dançar? Essa é uma pergunta que muita gente me fez e eu vou traduzir ela de maneira muito sincera para vocês. Sabe o que realmente vocês querem perguntar? 1. Eu tô muito velha para começar? E 2. Eu tenho vergonha do meu corpo. O que eu faço? É isso. É isso. Gente, vamos lá. Não tem idade para começar, nem para terminar. Inclusive, tem profissionais maravilhosos que fazem um trabalho lúdico com dança do ventre infantil, que é super bacana também. E alunas aí da terceira, da quarta idade, da melhor idade, também podem dançar. Não tem idade e não tem um corpo ideal para dançar também, né? O que acontece é que a gente se sente muito pressionada, não só na dança, como na sociedade em geral, por seguir um estereótipo, né? Então, acho que eu tô velha para começar. Tá velha para quem? Para quem você está velha? Não tem isso de idade. Mas eu acho que eu sou muito magrinha, né? Acho que a roupa não vai favorecer. Ou o contrário. Eu acho que eu tenho um excesso de peso que me incomoda, não gosto muito na roupa. Tudo isso, gente, não é impeditivo para você começar a dançar, de maneira alguma. Aí vale você observar o que está te incomodando. E esse é um trabalho que a gente acaba tocando na aula, né? Como que eu posso trabalhar esse desconforto, né? Então enfrenta e vai para a aula, venha para a aula, porque não tem idade, não tem corpo ideal. Agora, se você quer se profissionalizar e trabalhar em algumas vertentes de mercado, principalmente na vertente ali de entretenimento, que eu quero dizer com entretenimento, eventos, né? Eventos no geral. Existe sim uma exigência estética. Não posso mentir para vocês. O que é o mais legal, você não precisa trabalhar nessa vertente.
Cada vez mais o mercado de dança está se expandindo num grau, gente, que você pode fazer tanta coisa. Você pode produzir evento, produzir espetáculo, ter a sua escola, produzir noites, saraus dançantes. Você pode trabalhar no meio, né, de eventos. Você pode ter um podcast, né? Tem tanta coisa que dá para fazer que eu acho também que às vezes existe uma certa insistência em ir numa via que nem você sabe se você quer mais. Então, não tô aqui para discutir se é certo ou errado, mas existem exigências para o mercado profissional em alguns lugares, não em todos. Eu trouxe aqui uma pesquisa do blog Opinion Box falando sobre essa busca desenfreada por padrões de beleza, né? E como isso, como eu falei, vai muito mais além do que a gente se sentir mal por dançar. É algo que tem a ver com o nosso local, nosso lugar na sociedade, né? Olha esse dado, gente. Muitas vezes, ao não se sentirem confortáveis com seus corpos, as pessoas podem até mesmo deixar de vestir certos tipos de roupa. Nesse sentido, 66% dos entrevistados já passaram por esse tipo de situação. Então, se você aí se sente desconfortável de colocar um vestido, um biquíni, uma calça, alguma coisa que te faça bem, que dirá colocar o figurino de dança do ventre, né? Então, a gente precisa saber disso. Quando você vai para aula, ninguém vai te obrigar a colocar uma roupa ou outra, mas você vai querer colocar, porque faz parte desse processo de se olhar de outra forma. Outro dado da pesquisa: 51% das pessoas já se sentiram intimidados por não fazerem parte do padrão de beleza mais aceito e 43% já se sentiram rejeitados por alguém por causa de sua aparência física. Além disso, 40% dos entrevistados já tiveram problemas com a saúde mental causados pela aparência e autoestima. Então, assim, né, gente? Essa pesquisa do ano passado. A sociedade como um todo está doente em relação a isso, né? Então, pensa que a sua ida para a dança vai fazer você mudar isso aqui. De verdade, confia em mim. Eu vejo isso todo dia em sala de aula. Quanto tempo demora para aprender a dançar? Eu não consigo responder essa pergunta. Gente, é muito relativo, tá? Inclusive, não acredito em métodos que falam. Não acredito e não acreditem em métodos que falam. Em 3 meses, em 1 ano. Imagina, em 1 ano você pode ser professora. Não. É muito pessoal e particular de cada pessoa, do quanto ela se dedica, do quanto ela tem mesmo de facilidade para aprender. A gente divide as aulas mais ou menos em alguns níveis, né? Então, iniciante, básico, intermediário, avançado e profissional. Digamos que tem esses 5 níveis, mas a tua subida de cada um deles vai depender da sua dedicação e do tempo que o seu corpo absorve as coisas. Cada pessoa tem um tempo, né? Posso dizer que, pelo menos as minhas alunas, em uns 6 meses, elas já conseguem dançar, né? Já se sentem confortáveis para, de repente, subir no palco. Agora, o quanto tempo ela vai virar uma bailarina profissional, isso é muito relativo. E esse é um assunto também para outra discussão, né? A gente não tem uma regularização da dança oriental. Então, a gente não tem assim, você completou isso, pronto, você é profissional. Esse é um tema polêmico, né? O que torna uma profissional, né? São vários itens e várias coisas que rondam esse assunto. Mas o que eu posso aconselhar é: vai para a aula e curte o processo. Curte o processo, respeita o tempo do seu corpo, evita de se comparar, né, com a colega do lado, como ela tá indo. Percebem que são coisas que vão mexendo, né? A gente sai daquela zona de conforto e só por isso você já vai sair diferente da aula. Então, dê uma chance, não fica preocupado em quanto tempo você vai aprender. Procure uma boa professora, também você precisa sentir uma evolução, você precisa sentir que você está no nível certo. Procure uma boa orientação
e curta o processo. Beleza? Paty, como é sua rotina de bailarina e professora? Bom, vamos começar separando essas duas áreas, tá? Ser bailarina é uma coisa e ser professora é outra coisa. Na minha opinião, as duas coisas conversam muito bem. Eu ser uma boa professora me torna uma melhor bailarina e eu ser uma ótima bailarina me torna uma melhor professora. Elas conversam, mas elas são independentes, tá? Como bailarina, então, quais são as minhas atribuições? Eu estudo, então eu faço aula, eu também sou aluna de dança, né? Não é porque eu sou professora e já tenho experiência que eu parei de estudar. Então, eu estudo constantemente. Estudar é uma coisa. Eu também preparo números, preparo performances, que tá próximo do estudo, mas não é só ele, entende? Preciso dançar num evento importante daqui 3 meses. Vou estudar agora uma coisa. Não, peraí. É parte do teu dever como bailarina profissional estudar sempre, tendo você apresentação ou não, tá? Então são coisas separadas. E esse estudo, esse preparo, eu ensaio, né? Tenho bastante ensaios que eu faço para aprimorar essas coisas, né? Além disso, eu sou aquela típica eu presa, né? Então eu preciso divulgar o meu trabalho, eu preciso abastecer minhas redes, que hoje é um meio importante para a gente trabalhar com isso. Eu cuido da minha imagem, né? Ainda como bailarina, a manutenção do meu corpo, né, da saúde do meu corpo é muito importante para mim. Então, eu treino de 5 a 6 vezes por semana, religiosamente. Isso garante que eu tenha um volume de trabalho onde eu não me lesiono, né? Mantenho o meu condicionamento, mantenho o meu alongamento, enfim, tudo que eu preciso para isso. Cuido da minha alimentação, cuido da minha saúde, do sono, enfim. Eu cuido muito de mim, porque o meu corpo é meu templo e meu meio de trabalho, né? Então, realmente eu faço um cuidado bem grande com tudo isso, né? E como bailarina eu também danço, né? Vou aos shows e danço. Como professora, também tem algumas coisas parecidas, né? Eu ser aluna me torna uma melhor professora também, porque eu aprendo, revejo em mim. E eu sabendo o que eu faço, eu passo isso melhor para minha aluna, né? Então, essa é uma coisa. Eu sou aluna e também eu estudo outras áreas correlatas. Eu adoro. Como eu falei para vocês, sou muito curiosa. Então, eu estudo tudo, gente, um pouco de tudo. Eu estudo comunicação, oratória, psicanálise, psicologia, filosofia, moda, nutrição. Não sou profissional em nada disso, mas eu estudo porque são coisas que vão me dando mais ferramentas para lidar na sala de aula, né? Preparo minhas aulas semanais, então eu dou várias aulas por semana, dou aula online, dou aula presencial, preparo esse material. Obviamente, também como professora, você deve saber, né, que você tem que preparar a aula, você não pode chegar lá e dar aula, né, assim, da sua cabeça. Então, eu preparo esse material e eu também dou cursos, né? Cursos em São Paulo, fora de São Paulo, que eu também preparo workshops, aulas mais profundas dentro disso, certo? O mais importante, né, para mim, na minha profissão, é dançar bem e dar uma ótima aula. Esse é o foco. O resto vai complementar. Esse é o foco, meu objetivo principal. Última pergunta. Como a dança transformou a sua vida? A minha vida inteira eu dancei. Então, é difícil eu pontuar para vocês, assim, antes da dança eu era uma pessoa e depois eu sou outra. Porque eu comecei muito cedo e minha vida inteira foi pautada na dança. Mas eu vou pontuar uma coisa aqui para vocês. Autoconhecimento. O fato de eu estar num ambiente onde constantemente eu tô me questionando, me observando, me desafiando, me colocando em prova, trouxe uma bagagem gigantesca de autoconhecimento para mim. Uma outra coisa que é a questão da autoestima. A dança transformou minha vida
porque você aprende a realmente se olhar. E quando você se olha de verdade, você não tá só no supérfluo. Que delícia conversar com vocês. Pra gente finalizar o nosso primeiro episódio, eu tenho um quadro aqui no programa que é algo valioso que todo mundo deveria conhecer. Pode ser um livro, um filme, uma série, uma música, uma experiência. Então, todo o programa eu quero trazer algo valioso para vocês. E hoje, para começar, eu vou começar com um livro. Algo que todo mundo deveria ler é o livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Vendo aqui a capa, né? Ele fala: desperte seu potencial criativo e rompa seus bloqueios. A Bíblia da Criatividade. Você pode olhar e falar: ai, mas eu não trabalho com nada criativo, isso não está no meu dia a dia, né? Mas não é um livro só sobre criatividade nesse significado mais direto que a gente dá, né? De elaborar coisas novas ou de pensar fora da caixa, não é isso. É um livro sobre autoconhecimento. Então a Julia, ela sugere, né, durante o livro, que você faça uma série de atividades para desbloquear esse potencial, que não é só criativo. Você começa a se observar de fora. É transformador. Uma das atividades que ela dá são as páginas matinais. Então, todo dia você escrever ao acordar, né? De preferência, escrever. Eu que adoro escrever, comecei a fazer isso. Eu já tinha antes, né? O meu diário sempre tive, mas comecei a fazer mais religiosamente, né? Com o livro. Cara, depois você lê, é você lendo sobre você mesma. É uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Ela fala sobre sentimentos ruins. Ela fala sobre crenças negativas. É sensacional. Então, esse é um livro que eu indico para todo mundo. Chegamos ao fim do primeiro Patsá de Conversa. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. Quero sugestões de vocês também para outros programas, outros temas. E a gente se vê no próximo. Um beijo enorme e até!
Como foi a escolha dessa profissão e como é ser bailarina no Brasil?